Oi, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos para a correção daquele exercício sobre lei de velocidade, aquele exercício da tabela, né? Nós já tínhamos feito um parecido, né? E agora a gente vai fazer com outros números. Então, você tem a reação do bromato com brometo em meio ácido, formando o BR2 mais água, tá? Então, vamos lá. Bom, ele passa uma reação, mas não necessariamente porque ele passou a reação que a gente vai olhar para o coeficiente da reação, né? Nós iremos olhar, no caso, para a tabela e vamos fazer análise dessa tabela. Bom, analisando essa tabela, eu tenho as concentrações dos três reagentes e o efeito na velocidade. Então, vamos analisar dois experimentos e vamos analisar cada reagente. Se eu analisar o experimento 1 com o experimento 2, o que eu consigo observar? Primeiro, quem que você está analisando quando você escolhe o experimento 1 com 2? Eu estou analisando o efeito do BrO3, ou seja, o efeito do íon bromato na velocidade da reação. Por que eu não... E os outros, tá? Os outros permanecem constantes, tá? Então, ó, você tem que observar que quando você quer analisar o efeito do BrO3-, os outros reagentes precisam estar ou permanecer constantes. Então, ó, eles não variam. Não varia, não varia. O que aconteceu de 0,1 para 0,4? Você quadruplicou, certo? E qual foi o efeito para a velocidade? De 1,2 para 4,8 também não quadruplicou? Então, eu quadrupliquei a concentração e a velocidade quadruplicou. Então, qual vai ser, então, a ordem da reação para o íon bromato? Então, vamos lá. A gente escreve V igual a K, certo? Concentração do BrO3-. Lembra que eu disse? Aqui, ó, isso aqui é só para simular. Quando você quadruplica, então a base vai ser... Opa, a base é 4. E aí, o efeito da velocidade de 1,2 para 4,8 também foi 4 vezes. Então, quadruplicou. 4 elevado a quanto que continua sendo 4? Elevado a 1. Então, qual que é a ordem de reação em relação ao BrO3-? 1. Tudo bem? Agora vamos para o próximo. Bom, eu quero dois experimentos no qual só o íon brometo varie, que é o experimento 2 para o experimento 3, tá? Então, ó, vamos analisar. O BrO3- não varia, o H+ não varia e o Br- triplica. Não sei se vocês perceberam, mas eu mexi na base, tá? Então, o que tava? Eu vou voltar no slide. No slide anterior, tava assim, ó. 1,44 vezes 10 a menos 2. Eu já deixei 14,4 vezes 10 a menos 3. Então, é uma coisa que vocês não podem esquecer, de deixar todos na mesma base, tá? Então, ao invés de deixar 1,44 vezes 10 a menos 2, eu deixei 14,4 vezes 10 a menos 3. Então, eu fiz esse acerto. Agora, comparando, então, Br- o brometo, ele triplicou. E qual que foi o efeito para a velocidade? 4,8 vezes quanto, que dá 14,4? Vezes 3 também, então triplicou. Então, qual vai ser o efeito para a sua velocidade? Qual vai ser o efeito na ordem da reação, então? Bom, a velocidade triplicou quando eu tripliquei a concentração do Br-. Então, qual vai ser a ordem para o Br-? V igual a K, concentração de Br-. Então, eu tripliquei e a velocidade triplicou. Então, quando eu triplico, a base é 3. 3 elevado a quanto? E continua dando 3? 1. Então, tudo isso para você achar que a ordem da reação em relação ao Br- é 1 também. Agora, continuando, vamos analisar o H+. Quero que vocês escolham dois experimentos no qual só o H+ varie. Então é o experimento 1 com o experimento 4, tá? O Br- permanece constante, o BrO3- também, e o H+, o que aconteceu com ele? Duplicou. E qual foi o efeito da velocidade? 1,2 vezes quanto, que dá 4,8 vezes 4? Então, você dobrou a concentração e a velocidade quadruplicou. Então, vamos lá. V igual a K, concentração de H+. A base é 2 porque você dobrou, mas o efeito da velocidade quadruplicou. 2 elevado a quanto que dá 4? 2. Então, 2 ao quadrado dá 4. Então, qual que é a ordem de reação em relação ao H+? 2. Certo? Então, qual vai ser a ordem da reação como um todo? Vamos escrever a lei de velocidade e a gente já vai somar. Então, ó, a lei de velocidade ficou assim.
V igual a K, concentração de BrO3 menos elevado à primeira, concentração de Br menos elevado à primeira e concentração de H mais elevado ao quadrado. Somando os expoentes, a ordem da reação é igual a 4, tudo bem? Só que ele não pediu só isso, não pediu só a lei de velocidade, ele pediu a constante também, não foi isso? Então, vamos calcular a constante. Bom, a constante foi o seguinte, como que eu calculo a constante? Lembra, você tem que escolher, tá? Qualquer experimento, tanto faz. Então, você vai escolher um dos experimentos, pode ser um, o 2, o 3 ou o 4, e lembrando que a gente sempre tenta escolher os menores números, os mais simples, quer dizer, não necessariamente os menores, mas os mais simples, são os mais fáceis para eu calcular. Eu posso escolher qualquer linha, então, mas se eu escolher o primeiro experimento, eu tenho que pegar todos os dados do primeiro experimento. Se você escolher o segundo experimento, você pega todos os dados do segundo experimento, tá? Então, eu vou escolher o primeiro, que eu acho mais fácil. Então, eu vou jogar na lei de velocidade os valores, tudo bem? Então, vamos lá. Jogando na lei de velocidade, vai ficar assim. O V vai ser 1,2 vezes 10 a menos 3, perfeito, certo? O K eu quero descobrir e as concentrações são todas 10 a menos 1. Só que para o BrO3 menos é elevado à primeira, para o Br menos elevado à primeira, mais para o H mais elevado ao quadrado. Então, vai ser 10 a menos 1, vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 2. Então, somando tudo dá 10 a menos 4. Então, você vai ter 1,2, que é igual a K, vezes 10 a menos 4. Passo 10 a menos 4 dividindo. Então, como que vai ficar se eu passar o 10 a menos 4 dividindo? Lembra aquela regrinha? Então, repete a base, subtrai os expoentes, menos 3 mais 4, né? Então, dá 10 elevado à primeira. E quanto que é 1,2 vezes 10? É 12. Então, a constante deu 12, tudo bem? Difícil? Então, foi apenas mais um exercício, né, que estava faltando para a gente corrigir. E semana que vem nós temos a nossa prova, tudo bem? Então, beijo para vocês e um bom fim de semana.